alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Senta no teu lugar dando glória a Deus. Aleluia. Mesmo sentado, convido você a curvar a sua fronte, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração a Deus. Pai, sentimos a tua presença desde o início dessa reunião. Desde a abertura, sentimos a tua presença neste lugar. Há uma unção, há uma atmosfera. Se manifesta agora através da tua palavra. Manifesta, ó Deus, aos nossos corações, às nossas vidas. Que a tua palavra venha de encontro à nossa necessidade. Venha falar nessa noite conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja. O que precisamos ouvir nessa noite. Fala conosco, ó Pai. Usa-me nas tuas mãos como instrumento. E que a tua igreja seja abençoada pela tua palavra. Em nome de Jesus. Coloca a mão na altura do teu coração. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, para receber da tua palavra. E nunca mais serei o mesmo. Serei transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu falar um pouco desse homem chamado Zacarias. Zacarias, já nessas alturas, estava com aproximadamente 100 anos de idade. Isabel, sua esposa, 90 anos de idade. Zacarias era sacerdote, filho de Abiás, que foi sumo sacerdote em seu tempo. Todo filho primogênito do sacerdote é sacerdote. Então Zacarias seguiu sendo sacerdote, o ofício do seu pai. E nesse dia, Zacarias, com a sua turma, era tirado sorte para ver quem entrava para oferecer incenso ao Senhor. Todos os dias, pela manhã e à tarde, o sacerdote entrava no templo, ou seja, no lugar santo, para oferecer incenso ao Senhor, para queimar incenso. E Zacarias, ele tem um encontro com o anjo exatamente quando estava exercendo o seu ofício. Exatamente nesse momento em que ele estava oferecendo, ou seja, queimando incenso diante do Senhor, o anjo lhe apareceu à direita do altar do incenso. Para nós nos aprofundarmos, eu quero que você entre em uma viagem comigo. O tabernáculo ou o templo, ele é dividido em 3 partes: o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Diga assim comigo: o pátio, que é o átrio, né? O pátio, o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. O pátio, ele é retangular. Tem apenas uma porta de entrada para você entrar no átrio do templo. Apenas uma porta de entrada. E logo que você entra por essa porta, uma porta ornamentada com véus, logo que você entra, você já em uma altura, você já se depara com o altar. O altar ainda não é o santo lugar, nem o santíssimo lugar. No meio do átrio tem o altar. E ali existe uma ordem do Senhor: o fogo arderá continuamente no altar. Ou seja, o que Deus estava dizendo ali: o sacrifício tem que ser constante. Diga assim comigo: o sacrifício tem que ser constante. O altar só serve para queimar. Queimar o que? Sacrifício ao Senhor.
Então logo que você entra no pátio do templo, se depara com o altar. Ali no pátio do templo não entra qualquer um. Não é simplesmente um dia você acordar e dizer: eu vou no templo hoje. Não. Existe uma ordem dada por Moisés: ninguém entre na minha presença de mãos vazias. Só estava no átrio do templo, ou seja, no pátio do templo, quem estava oferecendo o sacrifício. Só entrava no pátio, no átrio do templo, quem estava ali oferecendo o sacrifício. Então, para você entrar ali, você tinha que estar com o sacrifício. Para você entrar no átrio, você tinha que ter sacrifício. O sacerdote, quando era sorteado, o que ele tinha que fazer? Logo depois do altar, antes do véu que separa o átrio do santo lugar, tem uma bacia de bronze, onde o sacerdote faz as purificações. Ele faz o ritual de purificação, pega a tenaz, quase que uma pinça, pega a brasa do altar. Quem está me entendendo, quem está acompanhando diz amém. Pega a brasa do altar, então ele entra no santo lugar. Ele entra no santo lugar. Quando ele entra no santo lugar, à direita está uma mesa contendo 12 pães asmos. À sua esquerda está a mesa com a lâmpada com as menorás, as 7 lâmpadas. E a 7 passos do véu que separa o lugar santo do santo está o altar de incenso. Ou seja, dentro do santo lugar tem 3 mesas: a mesa dos pães, a mesa das lâmpadas e a mesa do incenso. O ritual é esse: o sacerdote vai pegar cada um desses pães e confere cada um se não tem nenhum ovo, e depois coloca novamente na mesa, porque esses pães eram trocados semanalmente. Todo sábado era trocado os pães, colocado pães quentes, e os pães que estavam ali, os sacerdotes então se alimentavam desses pães. Quem está me entendendo diz amém. Logo depois de ele ter conferido os pães, ele ia no altar do incenso, queimava o incenso com a brasa, com o fogo que ele trouxe lá do altar, com o fogo do sacrifício. Diga assim comigo: com fogo do sacrifício. Queimava o incenso. O incenso ali representava aquela fumaça subindo constantemente aos céus, representa orações dos santos, as nossas, ou seja, as orações dos sacerdotes subindo a Deus. Então naquele momento que o altar do incenso estava sendo, ou seja, estava sendo queimado o incenso no altar de incenso, a fumaça estava subindo, então o sacerdote começava a orar. O sacerdote então fazia as suas orações, e logo depois ele pegava o fogo que ele tirou lá do altar, lá de fora. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. E ele acendia então as 7 lâmpadas. Exatamente nesse momento, o anjo do Senhor aparece a Zacarias. E não é por acaso que o anjo aparece exatamente nesse momento, porque todo o ritual que nós falamos até agora, todo esse ritual, ele era uma sombra do que iria acontecer com a vinda do Senhor Jesus. Não, você não entendeu. Era a sombra do que iria acontecer com a vinda do Senhor Jesus, e que já aconteceu na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Só entrava no átrio quem tinha sacrifício. Só entrava na presença de Deus oferecer culto quem tinha sacrifício. Ei, querido, eu quero dizer para você: o sacrifício é Jesus Cristo. Não, você não entendeu. O sacrifício já foi feito. Você já pode entrar no átrio, você já pode ter comunhão. O sacrifício já foi feito. Os pães ali, a purificação da água representa a lavagem da palavra. Os pães representam a palavra, o alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós sabemos que temos 2 corpos, um corpo espiritual e um corpo físico.
Então agora você entende o porquê Jesus estava dizendo: nem só de pão vive o homem. Ou seja, nem só do alimento da carne, mas da palavra que sai da boca de Deus, que alimenta o meu espírito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu sou o pão dos céus. Eu sou o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão. O próprio Jesus disse: eu sou o pão. Os incensos representam as nossas orações que hoje são levadas diante de Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Ei, querido, às vezes a gente fica questionando. Eu já vi vários crentes: eu nunca vi na Bíblia, eu não vi a igreja primitiva comemorar o aniversário, comemorar Natal. Eu quero dizer algo para você: tudo começou no nascimento do Senhor Jesus. Se o nascimento não fosse importante, a Bíblia não estaria falando do nascimento do Senhor. Você está entendendo isso aqui, da profundidade disso? Se o nascimento não fosse importante, é porque tudo começa no nascimento. Tudo começa, e nós vemos detalhes no nascimento. A preparação agora com Zacarias, preparando para a vinda de João Batista. Todos os detalhes Deus preparando. Vemos no dia do nascimento do Senhor Jesus os anjos cantando nos céus: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos cantaram. Uma estrela, a estrela de Belém, os céus exultaram o Rei da Glória que veio aqui na terra, nascendo uma estrela dos céus. Os reis magos vieram até o encontro do Senhor Jesus. Houve sim celebração, porque ali estava começando a promessa. Os profetas profetizaram a vinda do Messias. Os profetas, Moisés profetizou a vinda do Messias. O que mais se esperava no Antigo Testamento era o nascimento do Messias. E nós cristãos já temos o nascimento. Ele já veio para nós. Ele já veio aqui na terra, morreu por mim e por você. E por isso que hoje as nossas orações chegam até Deus. Na velha aliança, somente o sumo sacerdote, aliás, o sacerdote podia fazer as orações do povo. Somente o sacerdote levava as orações do povo. O povo não podia orar. O sacerdote levava as orações. O profeta, sim, vimos profetas que tinham contato com Deus, sim. Existiam duas categorias: o profeta que falava de Deus para o povo, e o sacerdote que falava do povo para Deus. Quem entende isso aqui diz amém. Eu estou ainda falando do lugar santo, do santo lugar, porque depois do santo lugar existe o santíssimo lugar. Esse lugar apenas o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer o sacrifício pascual. E o anjo aparece à direita. As lâmpadas representam a luz que é a palavra do Senhor, a luz que é Cristo. Ei, querido, nós podemos hoje nos achegar ao santo lugar, comer do pão, nossas orações subir aos céus e ter a luz da vida para os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tudo isso depende do que? Do sacrifício. Você nota que primeiro o sacrifício, depois a purificação, depois o alimento, depois as orações, depois a luz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Exatamente nesse momento o anjo aparece. O anjo diz: Zacarias, o Senhor ouviu as tuas orações, e a sua esposa te dará um filho, te concederá um filho. Alguém entenda aqui, querido. Mesmo há tanto tempo orando, mesmo há tanto tempo, eu quero imaginar com você aqui. Já estava com aproximadamente 100 anos de idade.
Vamos tardar bem esse casamento. Vamos dizer que ele se casou com 30 anos de idade. 70 anos esperando. 70 anos orando. 70 anos esperando. E 70 anos a promessa, ou seja, a resposta não vinha. Mas mesmo tanto tempo, a palavra, querido, mesmo tanto tempo orando, olha o que diz aqui: e eram ambos justos perante Deus, e andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos. Versículo 9: segundo o costume de sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Vou lá no versículo 8: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Olha aqui, que interessante isso aqui. Mesmo ele esperando, mesmo a sua esposa estéril, mesmo ele orando e pedindo a Deus, porque tinha fé. Se não tivesse fé, não estava orando. Quem está entendendo diz amém. Isso, ou mesmo orando, ele não deixou de servir ao Senhor. Mesmo a promessa, ou seja, mesmo a resposta não vindo, ele não desistiu. Ele exercendo, ou seja, continuidade, exercendo o seu sacerdócio. E quantas pessoas que por uma resposta não vir imediata deixam de servir ao Senhor, deixam de servir a Deus. Eu orei durante meses e não aconteceu. Eu orei durante anos e não aconteceu. Ele aqui 70 anos orando, mas mesmo assim não deixou de ser justo, irrepreensível e exercer o seu sacerdócio. Diga assim: não deixou de ser justo, irrepreensível e de exercer o seu sacerdócio diante de Deus. Às vezes as pessoas oram, não recebem um milagre imediato, estão passando por um momento difícil, ela chuta o balde: eu não vou ser santo. O que adianta eu servir a Deus? O que adianta eu ser justo e irrepreensível se os milagres não estão acontecendo? Aqui Zacarias nos dá, querido, uma grande lição. E algo que eu entendo aqui pela palavra: as coisas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Porque sabe, quando ele começou a orar, ele imaginou: Deus vai fazer um milagre, eu ainda no vigor da minha juventude vou ter um filho, ou vou ter vários filhos. Deus vai curar a esterilidade de Isabel, da minha esposa, e eu vou ter vários filhos. Mas os dois sozinhos continuavam orando. A resposta não vem no momento que eu e você esperamos, não vem no nosso tempo. A resposta vem no tempo de Deus. Repete comigo: a resposta vem no tempo de Deus. E quando o anjo traz a notícia: as suas orações foram ouvidas, você vai ter um filho. A palavra fala que ele duvidou no seu coração. Olha que contraditório. Há muito tempo orando, mas agora o anjo vem e traz para ele a palavra, e ele duvida em seu coração por causa da sua idade. Ele acreditava que Deus podia curar a esterilidade da sua esposa, mas ele achava que o tempo já não era mais favorável. Isso quer falar muito com nós. Muitas vezes nós cremos que Deus pode fazer um milagre, mas achamos que o milagre não é para nós. Nós achamos que Deus pode realizar milagres, mas agora já passou meu tempo, já passou a minha fase. Zacarias não duvidava que Deus podia curar a esterilidade da sua esposa, porque ele não diz, ele apenas menciona: mas já sou velho, eu e Isabel já somos velhos. Mas para Deus, querido,
Não importa o quanto tempo passou, não importa o momento que você está vivendo, não importa a fase que você está vivendo. Algo que eu sempre digo aqui: a realidade que você está vivendo neste momento não tem nada a ver com a realidade que Deus tem preparado para você. O que você está vivendo hoje, o que você viveu até então, não tem nada a ver com o que Deus está preparando para você amanhã, depois desse culto. Se você recebe essa palavra, ergue a sua mão, deixa eu ser profeta na sua vida. A resposta de Deus está chegando. O que você tem colocado diante de Deus e orado diante do altar do Senhor, está chegando o tempo da resposta, e você não pode duvidar, porque o tempo que você está vivendo, o momento que você está vivendo hoje, não tem nada a ver com o que Deus vai fazer na sua vida. Se você recebe essa palavra, você glorifica e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Ele demorou demais lá. A palavra fala que ele começou a demorar e o povo estava inquieto lá fora. O povo estava sem entender o que estava acontecendo. Já havia começado a virar notícia. Demorou demais. Zacarias entrou lá dentro para fazer o seu ofício, queimar o incenso. Toda a congregação fazia isso diariamente, já sabia o tempo que levava. Começou a demorar, o povo começou, imagina se tivesse relógio naqueles dias, começou a olhar. Quem sabe alguns olhando para o relógio da saída do templo, né? Às vezes aqui acontece, né? Às vezes eu vejo, enxergo, né? Quando começa a demorar, os irmãos começam a olhar, né? Deixa eu revelar algo para você. Quando o culto é demorado, querido, o milagre é grande. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: não murmure mais com o culto demorado, não, querido. Começou a demorar demais. E o povo lá inquieto: o que será que aconteceu? Começou a virar notícia. Começou aquele zum. E Zacarias está demorando. Será que morreu lá dentro? Já está velhinho, né? Tadinho. Morreu na presença de Deus. E agora Zacarias ali conversando com o anjo. E Zacarias duvida. E o anjo diz assim: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o menino nascer. E o anjo dá todas as diretrizes. Vai se chamar João, vai preparar o caminho do Senhor. Mas porque você duvidou, você vai ficar mudo. Agora eu quero que você imagine quando Zacarias sai, né, da cortina. O povo não morreu, mas daqui a pouco ele começa a gesticular. Está mudo. Imagina, gente, Zacarias mudo. O povo volta para casa e pensa no que essa notícia se espalhou. Você consegue imaginar? O sacerdote Zacarias, sabe aquele velhinho de 100 anos de idade? Ele foi oferecer sacrifício diante do Senhor. Demorou, quando voltou mudo. O que será que aconteceu? O povo. Mas logo começou a vir então as notícias. Logo então, querido, já souberam, Isabel estava grávida. Isabel estava grávida. Agora eu quero que você imagine o povo falando: lembra daquele velhinho, o sacerdote Zacarias, que ficou mudo, demorou demais no templo? Sim, eu lembro. Lembra que ele saiu mudo? Sim, saiu mudo. A esposa dele de 90 anos de idade está grávida, Isabel. O que é isso, gente? Diga assim comigo: notícia nacional. Toda a nação estava comentando isso. Era o que mais se comentava. E o que mais se esperava agora era o nascimento, porque então começaram a dar crédito. Zacarias, ele não poderia falar, mas eu imagino ele escrevendo: olha, o anjo apareceu para mim. Olha, ele disse que vai vir, o meu filho vai ser o que vai preparar o caminho, a vinda do Messias. E essa notícia começou a se espalhar. E quando João Batista nasce, ainda ele está mudo.
Mas no 8º dia da circuncisão, quando eles levam João Batista para ser circuncisado, ali eles iriam dar o nome a João Batista. E aí dizem: vamos dar o nome. Que nome vocês vão dar? E Isabel já sabia, vai ser João. Mas João, por quê? Não tem ninguém da linhagem, porque era costume dar um nome de avô, nome de bisavô, quem está entendendo? Não tem ninguém da linhagem com esse nome. Zacarias. Aí Zacarias escreve numa tábua: seu nome será João. E a partir daquele momento ele começa a falar. Olha a notícia, querido, olha o milagre, olha a quantidade, olha o milagre, o que está envolvido nesse milagre. E algo que nós entendemos. E agora você começa a entender. João Batista tinha uma história, tinha uma promessa. João Batista não era um louco que surgiu no deserto lá do nada, vestindo roupas de camelo, de couro, comendo mel silvestre e gafanhoto. E as pessoas não iam lá por acaso, as pessoas iam lá porque tinha uma história. João Batista não era qualquer um, João Batista era sacerdote. Todo primogênito de sacerdote é sacerdote. Zacarias era sacerdote. Seu avô era sumo sacerdote, vinha de uma linhagem sacerdotal. Deus estava preparando um sacerdote para abençoar Jesus, para começar o seu ministério. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Não existe sacerdote sem sacerdote. Não existe profeta sem sacerdote. Eu quero falar para você aqui, querido. Não existe profeta sem sacerdote, não existe sacerdote sem sacerdote. Todos os profetas na Bíblia tinham sacerdote. Inclusive Moisés tinha um sacerdote. Quem era? Leia com atenção, você vai ver quem era o sacerdote de Moisés. Vou deixar a aula isso aqui para me explicar no discipulado. Nós entrar mais profundo. Eu quero trazer uma escola de profeta. Nosso discipulado vai ser muito forte. Mas deixa eu falar algo para você. Por que Deus faz esses milagres tremendos? Eu quero que você entenda algo, querido. Os milagres, eles não acontecem. Diga assim: milagres não acontecem. Diga: milagres são provocados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o milagre não acontece, o milagre é provocado. Zacarias provocou esse milagre. Ele e sua esposa oravam, clamavam, e não deixavam de exercer o seu ofício, e não deixavam de ser irrepreensíveis e temente ao Senhor. Então eles provocaram o milagre. Não aconteceu por acaso. O anjo não veio por acaso trazer essa resposta. Se você não está vivendo o milagre, é porque você não está provocando, não está sabendo provocar os milagres. Os milagres não acontecem de graça. Os milagres, eles são provocados. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver ali os milagres sendo provocados por alguém. Quem sabe vai dizer: ah, mas pastor, e aquela mulher que apenas tocou na orla do Senhor e foi curada? Leia com mais atenção. Antes dela sair de casa, ela disse: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Ou seja, que Deus fala no céu, alguém aqui na terra tem que falar. Por isso a importância do profético dentro da igreja. Deus fala no céu, na terra tem que falar. A palavra do Senhor diz assim: se rugir o leão, quem não temerá? Se falar, se Deus falar, quem não falará? Quem não profetizará? Entenda uma coisa: Deus está levantando profetas que vão provocar milagres na vida de outras pessoas aqui. Amém? Ergue a sua mão direita ao céu e diga assim: eu serei o profeta desta geração. A minha boca vai profetizar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Se você crê nisso, aplauda mais uma vez o Senhor. Para que Deus faz milagres tremendos? Por que Deus fez esse milagre? Esse milagre era para preparar o caminho do Senhor. Deixa eu explicar para você. Sabe por que Deus vai fazer um milagre tremendo na sua vida? Porque através do seu milagre vai haver um testemunho e Deus vai ser glorificado.
através da mudança da sua família, da sua história, da sua vida, o milagre vai ser tão grande que vai virar notícia. Ei, o milagre de Zacarias virou notícia nacional. Eu quero declarar sobre a sua vida: o seu milagre vai virar notícia em nome de Jesus. Não, você não está entendendo. O seu milagre vai virar notícia nesta geração. Receba essa palavra, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. E para que o milagre vira notícia, pastor? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque através do seu testemunho, pessoas abrirão o coração, ou seja, prepararão o caminho para a entrada do Senhor Jesus. Estamos na véspera do nascimento do Senhor, de comemorarmos o nascimento do Senhor. Para alguns foi um ano complicado. Alguns dizem, né? Foi um ano de perda. Mas está acontecendo algo inusitado nesse ano, exatamente na semana do Natal. A estrela de Belém vai surgir. Você está entendendo? Em pleno 2020. Por quê? Porque há algo profético acontecendo. Algo profético para iniciar em 2021. Um nascimento. Nascimento quer dizer coisas novas. Coisas novas estão chegando em 2021. Não, você não está entendendo. Eu estou falando para a igreja. Eu estou falando para a igreja do Senhor. Há um avivamento que já começou em 2020 e vai começar, vai impactar mais pessoas, vai alcançar mais milhares de pessoas em 2021. E você faz parte desse avivamento. Você está sendo reavivado. O teu espírito está sendo fortalecido. Algo novo está nascendo dentro de você para você fazer a diferença em 2021. Se você recebe essa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor. Os milagres, eles vêm para preparar o caminho do Senhor. O seu milagre vai falar de Jesus. O seu milagre vai falar de Jesus. As pessoas vão olhar e vão contemplar o seu milagre e vão dizer: só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer. Hoje ali, ouvindo um testemunho ali no culto, no curso de batismo, não testemunhando: pastor, algo impossível aconteceu sexta-feira. Eu fui conversar com o gerente do banco. Não tinha mais jeito. Não tinha jeito. O gerente disse: não posso fazer nada. Agora deixa olha o que o gerente falou para ele. Agora eu não vou falar mais como gerente, eu vou falar como ser humano. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Meu irmão contou que foi para casa, fechou a porta do quarto, colocou a Bíblia sobre a cama e se debruçou sobre a Bíblia. E ali ele orou. E ali ele clamou ao Senhor. Ele precisava pagar os funcionários. Ele disse que ia pagar sexta-feira. Quatro horas da tarde, o dinheiro estava de volta na conta. Os milagres acontecem para preparar o caminho do Senhor. Os milagres testificam que o Senhor Jesus está em você, que o Espírito do Senhor habita em você, e as pessoas abrem o coração para que Cristo nasça, para que Cristo entre. Nós precisamos transmitir Cristo para as demais pessoas. Foi para isso que fomos chamados, para isso que fomos comissionados. O centro é Cristo, o centro do Evangelho, o centro do cristianismo, o centro do universo é Cristo, o centro de tudo é Jesus Cristo Nazareno. Você precisa levar Cristo para as outras pessoas. E nessas datas, querido, festivas de Natal, as pessoas estão mais suscetíveis. E é o momento de nós falar de Jesus. É o momento de nós ganharmos almas. João Batista estava pregando, então, já exercendo o seu ministério. As pessoas saíam das suas casas, iam para o deserto ouvir João Batista.
saíam das suas casas, iam para um deserto ouvir João Batista. Entenda uma coisa, Jesus fazia a mesma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Esses dias eu vi, embora eu não concorde com muitas coisas, com grandes líderes que foram levantados na nossa nação brasileira, mas são homens de Deus, reconheço a autoridade e a unção que estão sobre a vida deles. E as pessoas gostam de apontar o dedo e dizer: por que ele não vai nos hospitais e ora pelos enfermos e cura todos os enfermos? Quem já ouviu alguém falar isso? Eu já vi muito. Se ele é tão poderoso, por que ele não vai nos hospitais e ora e esvazia os hospitais? As pessoas gostam de zombar da nossa fé. Nem Jesus fazia isso, querido. Nem Jesus fez. Por que um homem comum vai fazer? Quando Jesus foi num lugar onde tinha muitos enfermos, quando Jesus foi naquele lugar onde tinha muitos enfermos, no tanque de Betesda, ele curou apenas um. Ele curou apenas um. E tinha um propósito para curar aquele, para tirar o foco do tanque de Betesda e as pessoas seguirem a Cristo, para que ele ser testemunhos. Olha, eu nem sei quem me curou, mas ele só disse: levanta, pega a tua marca e vai embora, e eu estou curado. Era para tirar o foco dali. Outro dia eu vou estar falando sobre isso, mais profundo, sobre o tanque de Betesda. Se nem Jesus fazia isso. Mas a palavra é que ele curava todos os enfermos. Jesus se retirava para o deserto e as multidões seguiam. Ou seja, Jesus fazia de propósito para testar a fé. As pessoas iam até Jesus e eram curadas. As pessoas iam até Jesus e eram curadas. A Aimee, a nossa fundadora da igreja, Sample McPherson, ela não ia até os hospitais. Os médicos, os enfermeiros traziam, tem fotos, tem vídeos, traziam de marca para dentro do templo dos anjos, e ali as pessoas eram curadas. Você está entendendo que o milagre precisa ser provocado? Quem está entendendo, diga glória a Deus. As pessoas iam até João Batista para serem batizadas, e ele ali anunciando o arrependimento, anunciando o reino de Deus. E ele disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu. Esse eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. E esse vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Ei, querido, o Espírito Santo já está em você. O fogo de Deus que reativa o Espírito que estava morto dentro de você. Ei, Ele já ressuscitou aqueles que confessaram o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. Já foram ressuscitados em Espírito e já têm a autoridade que Cristo deu para exercer a profecia nessa terra. Quem entende, diga glória a Deus. Preparando o caminho. Se coloca de pé. Aleluia. Eu quero que agora os irmãos que vão descer as águas do Santo Batismo, ali no lado a pastora está com as vestes ali, já pode pegar as vestes. Os meninos aqui no banheiro dos meninos, as meninas no banheiro das meninas. Vocês vão se trocarem. Quero chamar o grupo de louvor rapidamente aqui para cima, em nome de Jesus, e nós vamos participar dessa grande festa. Vamos celebrar. E aqui eu quero que você fique perto da sua família agora. Eu quero fazer esta oração. Enquanto eles se preparam para o batismo, você fica perto da sua família. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar pela sua casa. Que nesse Natal Cristo seja o centro. Se o nascimento de Cristo não fosse tão importante, não haveria, querido, essa investida do inimigo querendo tirar o foco, colocando o foco do Natal no amigo secreto, nos presentes, nas festas, no comércio. Mas que dentro do seu lar, dentro da sua casa, o Natal
venha ser o próprio nascimento de Jesus. Que Jesus permaneça vivo dentro da